Um youtuber que começou uma carreira que poderia ser promissora, mas por conta da sua radicalização, ele acabou usando as suas plataformas para expor ao mundo o processo que ele tomou para cometer um dos atentados mais tenebrosos da história humana. Ele ficou conhecido como o Massacre da Escola Joquela. O vídeo de hoje é sobre esse caso, então vem comigo, porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. O nosso vídeo de hoje vai cobrir um caso emblemático e muito triste que aconteceu na cidade de Tuusula, na Finlândia. Isso no dia 7 de novembro de 2007. Esse evento ficou conhecido como o terrível caso do youtuber terrorista, onde 8 pessoas tiveram suas vidas tragicamente tiradas, enquanto outras 10 saíram gravemente feridas durante o massacre que foi promovido em uma escola no sudeste da cidade. Pô, família, a violência armada é sempre um assunto muito delicado a ser comentado, até porque principalmente os países como os Estados Unidos, há um grande conflito ali entre pessoas que desejam manter as armas e que apoiam, né? E as outras que querem, na verdade, o desarmamento completo da humanidade. Porém, independente da sua opinião, aqui a gente vai trabalhar com pura estatística, tá? Analisando com as coletas de dados que são feitas sobre a violência armada. No caso hoje, a gente tá vendo especificamente dos Estados Unidos, já que o evento que estamos cobrindo aconteceu lá, né? Porém, no Brasil não fica muito distante nesse quesito de violência armada, já que em 2019 a gente registrou 33 mil casos. Só que lá nos Estados Unidos a coisa tá bem mais grave, né? Já que se analisarmos especificamente ali violência armada dentro de escolas, esse número fica muito complexo mesmo. É certamente algo que merece muita atenção, principalmente das autoridades governamentais dos Estados Unidos. E nesse momento mesmo, a pauta sobre como lidar com esse problema é uma das principais discussões no país. Agora, com tanto caso acontecendo, o que faz esse aqui tão diferente para eu trazer um vídeo aqui para vocês? Bom, o que chamou muita atenção nesse caso, como você já deve ter notado pelo título, é que estamos falando de um atentado que foi feito por um youtuber e que teve o registro do seu processo na plataforma sendo feito por anos. O assassino publicou um vídeo chamado O Massacre da Escola Joquela, 11/7/2007, depois de 2 semanas do atentado. No vídeo ele mostrou a escola, assim como as suas armas e o registro do momento do seu atentado. É claro que não demorou para que o vídeo fosse derrubado pelo YouTube, removendo completamente do ar esse conteúdo e também o canal da plataforma. Porém, ele ficou tempo suficiente no ar para que fosse baixado e se mantivesse pela internet. Quem teve acesso ao vídeo, até porque eu mesmo não vou procurar algo assim jamais, diz que na descrição havia ali uma mensagem que dizia: a morte e a matança não são uma tragédia. Nem todas as vidas humanas são importantes ou merecem ser salvas. Essa é a minha guerra. Um homem contra a humanidade. Governos e massas de mente fracas do mundo. Pekka Erkki Elvinen nasceu em 4 de junho de 1989 e antes de ter cometido esse atentado, Pekka nunca teve um registro criminal, sendo um jovem que passou despercebido por anos. De acordo com a investigação feita pelo National Bureau, Pekka na realidade era um aluno com boas notas e que estava com planos de se formar na faculdade, o que ele tinha boas chances de entrar em locais bem renomados também. Isso fez com que os eventos tenebrosos causados por ele viessem de uma maneira chocante para as pessoas ao seu redor, já que normalmente nesses casos o autor se torna uma pessoa nitidamente problemática e a falta de ajuda nesse momento complica a sua situação. Porém, Pekka não demonstrou seu outro lado para as pessoas, mantendo ele bem escondidinho, até que de uma hora para outra um massacre aconteceu. A única visão que seus colegas de sala tinham dele era que Pekka era um estudante tímido, que se isolava bastante e que apenas parecia estourar para além dos limites quando ele se sentia bem humilhado por algum momento embaraçoso que cometeu. No entanto, há alguns alunos da escola que disseram que Pekka era vítima de bullying há muito tempo, sendo constantemente colocado em situações humilhantes, isso por alguns dos seus desafetos ali. Algo que teria sido abafado caso esses alunos não tivessem se pronunciado, né?
Só que, família, o seu ponto limite veio de uma vez, segundo o laudo feito a partir dos relatos das testemunhas. Aqueles que acompanhavam Pekka mais de perto disseram que nos últimos 5 meses, antes do atentado, ele teve um comportamento muito diferente do normal. Ele parecia mais agressivo e violento, o que a primeiro momento eles imaginaram que seriam apenas alterações de humor causados pela maturidade. Porém, quem chegou a conversar com ele, principalmente alguns dos seus professores, que ele tinha alguma amizade ali, algo em sua mente havia mudado muito mais do que no seu comportamento. Isso porque alguns depoimentos dizem que Pekka chegou a dizer em conversas que iria morrer pela Revolução Branca. E de acordo com um dos seus professores, o jovem passou a ter um interesse obsessivo e extremo para a política, tanto de extrema esquerda quanto de extrema direita. Porém, de acordo com alguns estudantes e um dos seus professores mais próximos, Pekka em alguns momentos deixou escapar um apoio explícito a ideias meio extremas ali, demonstrando um grande interesse por questões da Alemanha de 45, aquele regime macabro lá que eu nem posso falar muito aqui na plataforma, né? A família também, ao contrário da maioria desses casos, mesmo que os pais tenham acabado demorando para notar que havia algo de errado com ele, eles em algum momento chegaram a tentar ajudar Pekka a superar aquela situação. Eles não entendiam exatamente o que se passava com ele, mas eles fizeram Pekka frequentar um psicólogo, que o diagnosticou com um transtorno de ansiedade e depressão. O médico prescreveu medicamentos para o rapaz, mas a família chegou a retornar mais uma vez, dizendo que mesmo assim ele se tornava cada vez mais violento e revoltado, pedindo para que o filho fosse até internado. Entretanto, o médico responsável por ele recusou o pedido dos pais, dizendo que seu caso seria tratado com os medicamentos e que era necessário apenas aumentar a dose. Essa última conversa entre eles aconteceu menos de um mês antes desse massacre, de 11 de julho de 2007. Enquanto no mundo físico, a família e conhecidos de Pekka não conseguiam entender muito bem o que estava acontecendo com o rapaz, no mundo digital, o jovem vivia praticamente uma segunda vida. Na verdade, até mais do que isso. Ele havia uma série de contas em fóruns online, principalmente seu principal público via por meio de duas fontes: o canal Sturmgeist 89 e o Natural Selector 89. No primeiro, Pekka publicava vídeos descrevendo a sua visão de mundo e as coisas que ele aprendia em grupos de extrema política ali, em fóruns como 4chan e Reddit, por exemplo. Lá ele cultivou uma audiência formada por pessoas que se identificavam com as suas ideias e muitos até tinham uma vida semelhante nas páginas e fóruns pela internet. Juntos, eles se radicalizaram e compartilharam vídeos de coisas muito horríveis, incentivando que fizessem o mesmo e até mesmo sonhando com um dia que seriam capazes de fazer acontecer. Já no seu segundo canal, Pekka publicavam com outro tipo ali de conteúdo, mais violento mesmo, sendo especificamente vídeos de atentados. Mas lá ele também publicava outras coisas tão violentas quanto, como por exemplo vídeos de, enfim, outros tipos de atentados que não eram de escolas, coisas que aconteceram no mundo relacionado a guerras, entre outras coisas. Dentre os seus principais tópicos ali de ideias que ele compartilhava nesse canal, estava a questão da supremacia branca, ateísmo e darwinismo social. Apesar de manter tudo explícito nas suas redes sociais, Pekka utilizava o YouTube de uma maneira que a gente não tá acostumado, né? Hoje em dia, eu falar qualquer palavra aqui é um tanto quanto complicado. Eu tive que resumir muito esse roteiro para poder me comunicar com vocês. E esse vídeo, eu acho, espero que esse vídeo não receba nenhum tipo de punição. O problema é que naquela época, galera, não existia esse tipo de controle. Até existia, mas era muito mais manual e muito mais difícil ali e até demorado para ser identificado. Ou seja, como o público dele era bem pequeno e seleto, e o YouTube naquela época, não só o YouTube, né, todas as redes sociais e plataformas de comunicação naquela época não tinham ali uma forma de verificar muito bem o que era publicado, as coisas eram mais facilitadas para esse tipo de situação, né? Volto a falar, não só no ecossistema de vídeos, mas em fóruns, em tudo quanto é tipo de conteúdo. A forma de disseminar a informação era muito mais sem filtros antigamente. Isso faz com que as ações de Pekka se tornassem invisíveis para os seus pais e até mesmo para o algoritmo do YouTube. Uma vez, né, que como eu falei, não dava para observar muito bem o que ele estava fazendo. Desse modo, nas últimas semanas precedendo ali o atentado,
Desde o momento em que ele tomou a decisão, guardou o dinheiro e desenvolveu seu plano, Pekka fez tudo isso em uma série de vlogs que publicava em seus canais no YouTube. Lá ele detalhou suas intenções, o manifesto, estratégias, assim como publicou imagens dele comprando até máscaras, suprimentos e até mesmo seus testes, aprendendo a usar as armas que foram usadas no crime. No fatídico dia, Pekka publicou seu penúltimo vídeo em ambos os canais, assim como criou um terceiro para subir novamente toda a sua série de planejamento como backups, caso os canais fossem derrubados muito rápido. Assim, de uma vez ele tirou todos os vídeos não listados, expondo publicamente todos os seus planos, e 2 semanas depois do atentado, alguém responsável publicou os vídeos do seu próprio massacre nas páginas, que ganharam visibilidade e foram derrubados pelo YouTube, né? Mas naquele momento, o estrago já estava feito. Pela forma que ele utilizou a ferramenta do algoritmo, o rapaz acabou fazendo parecer que ele havia exposto tudo no YouTube, até aquele momento, porque ele deixou vários vídeos privados, depois liberou eles tudo de uma vez só, e parecia que era muito conteúdo que estava sendo publicado lá. Com isso, muita gente acreditou que os familiares foram negligentes ali, não observaram, né, que ele estava fazendo, publicando esse conteúdo, mas na verdade ele agiu ali como parte do plano para fazer isso acontecer. Bom, o massacre da escola Jokeila teve 75 disparos, porém Pekka levou 327 a mais com ele, que não foram usados. A investigação policial sobre esse caso resultou em um relatório de mais de 2.000 páginas, que foi uma das bases para a produção desse vídeo aqui. Aliás, o pior de tudo é que Pekka dizia querer morrer por uma guerra supremacista, e no final das contas, ele acabou conseguindo, né? Isso porque depois do seu atentado apresentado em formato de vlogs, muitos dos seus seguidores que acompanharam todo o processo até o acontecimento acabaram realmente se tornando terroristas como Pekka. Alguns deles chegaram até mesmo a reproduzir detalhadamente o seu processo, assim como deixaram referências explícitas à sua inspiração em Pekka, isso nos manifestos e cartas de suicídio. Desse modo, família, no final das contas, Pekka se tornou um símbolo de uma vontade muito cruel em destruir aquilo que se desconhece, e seus estragos ainda vão ecoar por décadas, infelizmente, né? Mas enfim, comenta aqui se você já conhecia essa história e comenta aqui o que você acha que deveria ser feito para que isso aí, principalmente em escolas, né, ou até mesmo relacionado aos pais, para que esse tipo de situação seja identificado o quanto antes, comportamentos e tudo mais. Quero saber a sua opinião, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo então. Um abraço, fica bem e até a próxima. Valeu!